R$263,98 é o valor que você vai poder cobrar quando você fizer vistoria móvel. Sim, isso mesmo, uma boa surpresa, uma grata surpresa que nós tivemos hoje, essa informação, essa notícia formal, oficial, na reunião que aconteceu agora à tarde das empresas de tecnologia e algumas associações do mercado de vistoria com a ACET, a Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito. Estivemos lá presente, representando a OMVV, os associados, que felizmente aí chegamos a 200 empresas, e nesse vídeo eu vou fazer aqui um breve resumo para você das quase 3 horas de reunião, dos principais aspectos que foram falados e do futuro, o que está por vir para nós aí, que acreditamos que num curto intervalo de tempo teremos aí algumas respostas. Bom, vamos falar primeiro sobre a vistoria móvel. Comecei esse vídeo falando para você que você poderá cobrar aí R$ 263,98. Sim, por quê? A ACET agora entendeu o seguinte: o usuário, o cidadão, proprietário do veículo, quando ele necessita da vistoria móvel, isso é uma taxa extra, isso é uma taxa excepcional que ele paga, adicional ao serviço que ele está consumindo. Exemplo, se é uma transferência de propriedade e ele precisa da vistoria móvel, ele paga, sempre pagou ao Estado a taxa de transferência de propriedade e uma taxa extra de vistoria móvel. Então, a ACET agora entendeu que você, SV, tem o direito de cobrar o valor equivalente à vistoria, ou seja, o 121,43, mais o valor referente à vistoria móvel, aquele 142,55. Ou seja, esse 142,55 somado ao 121,43 é que então chega no 263,98, porque a ACET entendeu que, assim como o Estado recebe uma taxa extra, esta taxa extra, ela também é decomposta, ficando a ECV com 27 UFENs. Então, gente, de uma forma muito simples, você, ao fazer a vistoria móvel, você poderá cobrar o equivalente a 50 UFENs, que são as 23 UFENs da vistoria dentro da sua loja, mais essa taxa extra, que seria basicamente o deslocamento, que então são mais 27 UFENs. Isso é muito bom, né, gente? Isso é uma ótima notícia para todos que estavam em aflitos, com medo de, ao receber a demanda de uma vistoria móvel, de não justificar, de a diferença de possíveis lá até então R$ 22,00 não serem suficientes para sequer custear o deslocamento do seu vistoriador. Mas então não é nada disso, você poderá cobrar aí, repito, R$ 263,98. E junto desse vídeo, aqui no grupo, eu estou compartilhando uma arte já prontinha em PDF para você poder imprimir e colocar na sua sala de espera, para que então você dê a justificativa ao usuário, ao cidadão, do porquê então você pode cobrar esse valor todo, tá? Bom, que mais que se falou da vistoria móvel? Vamos lá. A vistoria móvel, ela começou por Belo Horizonte desde meados de julho, tá? E não houve ainda um volume de vistorias designadas de móvel para as ECVs de Belo Horizonte, e o que eu estou dizendo foi então uma explicação dada pela ACET nessa reunião, porque apenas 5 lojistas fizeram o seu cadastramento para poderem se utilizar da vistoria na modalidade móvel. E claro, também foi ponderado, gente, que esse volume da vistoria móvel sempre foi muito pequeno. E aí relembraram números. Quando a vistoria era feita em Belo Horizonte, na Gameleira, né, pela DRV, enquanto se faziam lá 1.500 vistorias na DRV, a vistoria móvel chegava a ser 40 por dia apenas, ou seja, o volume de vistoria móvel sempre foi muito pequeno, muito restrito. E nesse momento de transição, como ainda depende dos lojistas realizarem o seu cadastro para poderem ser demandantes de vistoria móvel, isso então está fazendo com que a oferta da vistoria móvel seja ainda muito pequena, tá? Mas é um ponto para você poder saber. E aí, indo lá na resolução do CONTRAN, lá na 941, das 6 possíveis situações em que é permitido realizar a vistoria móvel, já está implementado, dito pela ACET, 3 modalidades das 6. A primeira delas é quando há entrada no estoque de um lojista, né, alguém que seja pessoa jurídica que comercialize veículos, né, ou na transferência de propriedade entre lojistas, então apenas para o caso de lojistas. Também está implementado como segunda situação a vistoria
dos veículos pesados acima de 10 toneladas, e aí é para todo e qualquer serviço, seja alteração de dados, transferência de propriedade, segunda via de documento, enfim, não importa. E a terceira situação que foi implementada é quando há veículo apreendido em pátio público, ou seja, a condição para a liberação daquele veículo se dá mediante a realização de uma vistoria em muitas das situações, tá? As demais 3 situações, eles ainda estão em estudo, estão avaliando como isso poderá ser implementado e assim que for implementado, eles trarão essa notícia para nós. E sobre a vistoria móvel nas demais cidades, eles também disseram que possivelmente nessa semana ainda entrará de fato a vistoria móvel em todas as demais cidades do interior do estado. Claro, repito, né, em função da pouca demanda que existe hoje, pode ser também que não seja algo que seja sentido tão rapidamente pelas empresas, ok? Bom, isso foi o que foi dito sobre a vistoria móvel e tivemos aí alguns outros pontos que nós também conversamos e que a SET debateu com as pessoas que estavam ali presentes na reunião. Uma questão importante, que aí está muito associado à demanda de vistorias, ainda mais considerando que o relatório de julho foi disponibilizado na última sexta-feira, né, e as ECVs fizeram aí 198.300 vistorias no mês de julho, e uma ponderação que eu fiz foi de que, numa futura evolução desse relatório, que eles também listassem lá as cidades que não têm ECV, para que seja também público quantas vistorias foram realizadas pela Ciretran naqueles municípios que não têm uma ECV, considerando que 96% dos municípios hoje ou possuem uma ECV, 94%, perdão, ou possuem ECV, ou a vistoria está sendo direcionada para algum município para atendimento. Então, ponderei que é importante a gente também ter esse dado de a cidade que não tem ECV, qual é o volume, né, para que até as pessoas possam avaliar se justifica ou não montar ali uma empresa de vistoria. Acredito que não, porque são municípios sempre muito pequenos, mas é um dado até para que as pessoas não se enganem, não montem uma ECV em um local que não tenha viabilidade econômica. Esse é um ponto de grande preocupação de todo o mercado hoje, né? Bom, outro aspecto que foi conversado, né, e vários participantes ali fizeram algumas colocações sobre isso, é o problema que nós vivenciamos de quem pode representar o proprietário do veículo na ECV. O conflito que existe, às vezes, com despachantes documentalistas e outras pessoas, não apenas o despachante, tá, gente? Mas com outras pessoas que estão ali levando o veículo de um parente, né, mas não tem nenhum documento que comprove esse vínculo sanguíneo. Ou, às vezes, é parente por afinidade, gente, né? É um genro, é um cunhado, né? Não tem um laço sanguíneo com documento que comprove isso, tá? E, mais uma vez, eu defendi a tese, claro, amparado aí no que está na resolução do CONTRAN, de que não é competência da ECV avaliar documento de quem conduz o veículo até a ECV. O papel da ECV é vistoriar o veículo, é avaliar a conformidade dos itens do veículo. E o único documento que é da responsabilidade da ECV avaliar é o documento do veículo. Quanto ao condutor do veículo, isso não é da nossa alçada. E foi respondido, então, que eles estão analisando isso e que pretendem, em breve, nos dar uma resposta formal sobre essa situação. Vamos ver aí como que vem, acredito eu, particularmente, que virá aí uma flexibilização, sim, disso, mas vamos aguardar aí o pronunciamento oficial da SET, que eles então estão dizendo que será aí no menor tempo possível, tá? Bom, outro aspecto importante que foi tratado na reunião que assustou aí algumas pessoas no relatório de junho, sobre empresas que tiveram vistoriadores inativados, ou seja, box inativo, por não cumprir aquela regra dos percentuais, lembra? Do comunicado 05 de 2024? Então, uma informação importante, que pelo menos eu não tinha, ao inativarem um vistoriador da sua ECV, você será notificado, você será comunicado, informado e te dará a oportunidade de você contra-argumentar, de você justificar o porquê que aquela pessoa, então, não atingiu aquele percentual, seja porque ela estava de férias, né, dentro dessa janela de 90 dias ela teve 30 dias de férias, né, seja porque a demanda de vistorias caiu demais, enfim, é dada a oportunidade para que você se justifique, tá, gente? Então, isso é um ponto muito bom, traz aí, né, um pouco de segurança para as pessoas. Claro, o objetivo da SET é combater o vistoriador fantasma, né? Mas nem sempre
é a situação da ECV. Muitas das vezes é o empresário, é o dono da ECV que não tem condição de fazer vistoria, uma vez que ele tem ali um funcionário, que ele paga salário, que ele assinou a carteira dele e que, claro, seria muito justo que ele fizesse as vistorias e não o dono da loja, tá? Então, isso é uma informação importante para que todos saibam. Sobre a Belo Horizonte, o problema da desigualdade da distribuição de vistorias nas regiões, 9 regiões. O relatório de julho, mais uma vez, demonstrou que a Centro-Sul concentra aí o maior volume de vistorias, né? Em torno de 3,2 vistorias por dia por box. Foi dito de que eles têm estudado uma outra solução, talvez por CEP, não há uma definição quanto a isso, mas eles estão debruçados nesse aspecto para buscar algo que seja mais justo para todos, tá? Então não há ainda uma definição sobre isso, de uma possível mudança ou não mudança, mas eles estão estudando sobre isso para que busquem algum caminho, tá? Bom, sobre simplificação do processo quando há mudança de endereço de uma ECV, gente. Hoje o processo ele é muito, vou usar uma palavra, ele é muito duro, ele é muito rígido. No momento em que você abre no SCE a solicitação de alteração de endereço, automaticamente a sua empresa passa a não mais receber designação de vistorias. Então, eles estão avaliando também uma forma de simplificar esse processo de alteração de endereço, claro, respeitando as questões legais, mas de forma a reduzir ao máximo possível o tempo de parada dessa ECV, ou quem sabe até tempo nenhum de parada. Então, vamos ver aí o que eles têm a apresentar em breve sobre uma possível simplificação disso. Fiz uma pergunta também sobre o descredenciamento de ECVs, que é algo que vem acontecendo, de pessoas mandarem dúvidas sobre como eu faço para me descredenciar, e o que foi dito sobre alguns aspectos. Uma vez a ECV encaminhando um ofício, um comunicado para a SET de que ela deseja se descredenciar, aquelas vistorias que foram designadas a ela, mas que ela ainda não realizou, que a SET tem condição de fazer ali uma correção e retirar essa designação dela. Claro, isso é um trabalho manual. Assim como aqueles veículos que ela vistoriou e que foram reprovados e que teriam o direito de retornar na ECV em até 30 dias, sem pagar um novo valor à ECV, que eles também entendem que isso é possível de ser ajustado e encaminhado para que a Ciretran faça sem uma cobrança do usuário, ou seja, ser justo com o usuário, mas também ser justo com aquele que não teve mais condição de manter a sua empresa ativa, tá? Então, isso é uma boa solução, uma boa resposta para que a gente tenha aí algum amparo nesse sentido de aqueles que precisarem solicitar o descredenciamento. E o último tópico desse resumo aqui para vocês sobre as denúncias, as inúmeras denúncias que são encaminhadas para a SET diariamente. Eles disseram que sempre encaminham essas denúncias para o canal formal da ouvidoria, que é o MG Ouve, e pediram, inclusive, que aquelas pessoas, aquelas empresas que precisem denunciar algo, que façam pela plataforma MG Ouve, porque, como dito por eles, lá você terá, inclusive, condição de acompanhar o andamento da sua denúncia, ou seja, se aquilo ali está sendo analisado, em que etapa que está, como que isso está encaminhando. E claro, também foi dito que eles têm procurado analisar todas as denúncias que chegam, nem sempre a velocidade disso atende aí a nossa ansiedade, a nossa vontade, mas que pela plataforma MG Ouve você conseguirá fazer o acompanhamento de como que isso está acontecendo, tá? E como último assunto, um pedido feito pela coordenação das ECVs sobre o Agenda Minas. Pediram para que você, ECV, ao atender um usuário, que você entre no Agenda Minas e marque lá como atendido. Se ele não compareceu, que você registre lá o não comparecimento. Se for reagendado, que você entre no Agenda Minas e faça o novo agendamento, ou seja, a mudança do dia e do horário de atendimento. Por que eles pedem isso? Porque o Agenda Minas é uma ferramenta importante para eles de gestão, para que eles enxerguem como que está o dia a dia das ECVs. E você fazer esse registro é um pedido que eles fazem, não é uma imposição legal, mas é um pedido que isso facilita a análise deles de como que está o dia a dia da sua ECV. Bom, gente, era isso. Vamos aguardar aí o desdobramento desta reunião.
com todos que estavam ali presentes. Foi uma reunião bem ampla, tinha bastante gente lá presente, o que é muito bom. E vamos aguardar aí, quem sabe, o início de setembro, se acontece uma outra reunião, né, com esse formato, e que a gente tenha aí mais evoluções, mais andamentos para ir no dia a dia melhorando o trabalho das ECVs. Era isso por hoje, um abraço a todos e lembrem-se, quarta-feira nós temos aí um treinamento, um curso a partir das 19h30 com uma das maiores autoridades em fiscalização de trânsito, hein, gente? Eu já mandei esse aviso aqui, amanhã eu encaminho novamente, programe-se, quarta-feira, 19h30. Um abraço, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.